Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. Desde já quero agradecer aí a sua participação. Você que está sempre participando, mandando as suas perguntas e também compartilhando nosso trabalho. Para nós é um prazer muito grande saber que você está aí nos dando esse apoio. Amém? E você que ainda não está inscrito, inscreva-se. Faça parte dessa programação, tá certo? Com certeza Deus estará te abençoando. Nós vamos trazer, a partir desse programa, um outro quadro, né, onde nós estaremos recebendo pessoas, convidados, para assim a gente ter aquele diálogo em torno da Bíblia, em torno de assuntos que trazem assim algumas divergências, e nós estaremos falando sobre, tocando nesses assuntos, tá certo? É um diálogo aqui bastante amistoso. E hoje nós temos aqui como nosso convidado especial o nosso irmão Valdemilson, um jovem muito talentoso e que nós temos uma amizade bastante abençoada. Esse jovem aí que vocês estão vendo é um jovem que, apesar de ser jovem, como eu tenho falado, ele tem assim uma dedicação muito grande pela palavra de Deus, gosta muito de estudar a Bíblia, muito voltado para essa questão, para esse universo do estudo, e não poderia estar mais bem acompanhado aqui do que com o nosso irmão aqui. E eu gostaria que o nosso irmão Valdemilson falasse alguma coisa aí para os nossos telespectadores. Olá, pastor Denis, Pai do Senhor Jesus. Eu que agradeço, na verdade, o convite especial. Para mim é uma satisfação estarmos aqui neste programa para podermos dialogarmos a respeito das Escrituras Sagradas, viu? E assim, esse programa eu tenho observado que ele tem sido muito proveitoso para aquelas pessoas que desejam conhecer um pouco mais as Escrituras Sagradas. Gostaria, pastor Denis, de abrir um parênteses para dizer que temos também um canal no YouTube, A Luz da Bíblia, no qual eu e alguns jovens, nós tratamos sobre temas atuais, né, e fazemos uma relação com as Escrituras Sagradas. Então, espero realmente que tenhamos aqui uma interação bacana e digo de já que para mim é uma satisfação estar aqui neste programa juntamente com você. Amém. E pode ter certeza que não será o último, não, tá certo? Obrigado. Então, meus irmãos, agora nós iremos para a vinheta. Bem, estamos de volta com o nosso programa no Alvo da Bíblia. E nós vamos, a partir de agora, irmão Valdemilson, falar sobre alguns temas que são bastante, como é que eu posso dizer para você? Tem causado, assim, uma certa divergência no meio evangélico, né? E é um assunto que chama muita atenção das pessoas, que é sobre os assuntos escatológicos e também a vinda de Cristo. Existe, por exemplo, uma divisão entre aqueles que acreditam que Cristo vem visível e aqueles que acreditam que Cristo vem invisível, tá certo? Então, é sobre esse assunto e outros mais também que diz respeito a assuntos escatológicos que nós estaremos tratando. E eu gostaria de saber do senhor, meu irmão, como você vê essa questão da vinda de Cristo? Qual a sua visão bíblica sobre a vinda de Cristo? Será visível, invisível? Como será essa situação? Sem dúvida nenhuma, pastor Denis. Eu acredito que a vinda de Cristo será visível, né? Mas como você mencionou, esses assuntos escatológicos, eles são bastante debatidos e, ao mesmo tempo, surgem várias ideias, várias teses, né? Várias opiniões. Muito bem. Então, nesse caso, nós iremos para as leituras, né? Vamos, então, para as leituras que são pró, né? Depois a gente vai para as leituras que esse grupo de pessoas, né, usam para defender que Jesus vem invisível. Aí depois a gente vai para essas textos. Primeiro nós vamos meditar no que diz Mateus, no capítulo 24,
Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28. Mateus 24, 27 e 28. Posso ler, pastor Denis? Pode. Nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Muito bem. Você vê aí que esse texto ele é bastante usado por ambas as partes, né? Tanto os que acreditam que Jesus vem visível, como aqueles que acreditam que Jesus vem invisível. Os que acreditam nessa questão da invisibilidade da vinda de Cristo, eles usam a rapidez desse texto. Então, como nós vamos interpretar isso? Como nós vamos interpretar esse texto, onde diz que ele vem como relâmpago? Seria o que nós podemos extrair daqui, a questão da velocidade? Como é que a gente pode entender essa questão? Bem, pastor Denis, essa passagem nós entendemos que Jesus virá como o relâmpago, né? Não na sua literalidade, como as pessoas entendem aí, que ele vai arrebatar as pessoas sem que os outros percebam, né? Mas simplesmente em relação ao aviso, né? Em que as pessoas que estão, os ímpios que estão lá fora no mundo, despercebidos quanto à palavra de Deus, eles não terão tempo de se prepararem. Jesus vai vir, então ele virá e pegará estes de surpresa, mas não que ele vai tomar as pessoas, os salvos, e os demais que ficarem não vão ver a vinda do Senhor Jesus. Muito bem. O que nós percebemos, esse texto aqui, a interpretação que entra do homem é muito pouco, ele se traduz. Porque, veja bem, o texto diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, esse detalhe as pessoas se esquecem dele. É aí onde está o segredo, se mostrar. Então, quando Jesus usa a figura do relâmpago, ele diz, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, não é a questão da velocidade, é a visibilidade que está em destaque aqui, né? Então, fica difícil para anexar esse texto a uma doutrina de que Jesus vem escondido, uma vez que o texto está dizendo que ele vai se mostrar. Ou seja, todo olho verá, né? Então, é interessante. E assim, o relâmpago, quando ele se mostra nos céus, uma velocidade realmente ali, né? Beleza, mas todos podemos ver, né? Todos podemos perceber. Então, assim, a gente pode entender que os ímpios não vão ter aquela questão de dizer, eu vou me preparar que Jesus está voltando, né? Esse texto vai mais nesse sentido, não quanto à questão de tomar os salvos sem que os demais percebam, né? Muito bem pontuado aí por você, pastor. Essa questão, arrebatamento, o sentido da palavra arrebatamento já foge dessa visão de invisibilidade, porque o que é arrebatar? Arrebatar é tomar com violência, tomar à força. E isso combina com a doutrina de que nós vamos abrir um leque para uma outra situação, a situação da grande tribulação. Porque enquanto que o povo de Deus está sendo perseguido pelos seus perseguidores, então Jesus vem e arrebata, ou seja, ele toma a força, né? Aqueles que estão sendo perseguidos. Então, é interessante esse assunto, e a gente vai estar aqui desenrolando outros textos, mas até agora eu estou praticamente satisfeito, mas você pode falar mais alguma coisa sobre o texto. A gente acredita que não há margem neste versículo
para poderem defender aí uma doutrina no sentido de as pessoas serem tomadas de forma repentina, viu? Muito bem. Outro texto também que deixa bem claro, que confirma esse do Lucas, do Mateus 24, né? 27 e 28. Outro texto também interessante é o de Atos, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus estava subindo aos céus, você pode ficar à vontade de ler aí para nós, porque para a gente falar sobre esse texto. Atos capítulo 1, versículo 11. Muito bom. Nos diz assim, pastor Denis: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Veja, se mostrar. Você lembra? Sim, sim. Lá do Mateus 24, se mostrar, se mostra. E aí o anjo está dizendo, como vistes. O problema aí, meu querido, é porque eles dividem, eles fazem uma divisão da vinda de Cristo em duas etapas. Como se a igreja fosse ser arrebatada de duas vezes, como se houvesse dois arrebatamentos, segundo essa visão, né? Primeiro, a primeira vinda agora que a gente aguarda, Jesus viria invisível, né? Buscar arrebatar só os cristãos fiéis. E depois de um tempo, Jesus volta novamente para fazer um segundo arrebatamento, que é daqueles que estavam desviados. Certo. Para o nosso ego, seria muito bom se fosse assim, né? Porque aí a gente ia ter uma vida regalada e esperava para... Ninguém iria ter medo de perder a salvação, né? Exato, sabendo que tem uma segunda chance. Mas o problema é que a Bíblia não mostra, não nos traz à nossa mente duas vindas com esse mesmo sentido de arrebatamento. O arrebatamento, um só. Onde você vê Jesus falando, todo mundo falando, Jesus disse, em João 14, do primeiro até o terceiro, ele diz, vou para o Pai, se eu for, voltarei, e para vos receber, para que onde eu estou estejais vós também. Se houvesse, ou se tem duas vindas, Jesus perdeu uma oportunidade muito, muito grande de citar essas duas vindas nesse texto. Não é verdade? Como você entende essa questão? Isso é verdade, pastor. Até porque, o que acontece? A palavra de Deus, ela tem que ser complementada. Nós vamos complementando ela com outros versículos. E a grande questão aí é porque usa-se textos isolados, né? Como você mencionou lá em Mateus 24, faz alusão ao relâmpago, à vinda de Jesus. Mas já em Atos nos mostra justamente isso, que assim como eles viram Jesus ir para os céus, assim ele voltaria e todo olho veria essa vinda de Jesus também. E todo olho iria presenciar, iria ver, né, esta vinda de Jesus também. Então, assim, aqui em Atos 1:11, fica nítido para que seja desconstituído esta ideia de tomar as pessoas de forma ali oculta, entendeu? Então, muito boa a explicação e a referência bíblica também. O curioso, que a gente deixou passar aqui, mas eu quero voltar lá, o curioso aqui no capítulo 24 de Mateus, 27 e 28, é porque no 28 vai dizer assim, se Jesus vem buscar a sua igreja secretamente, olha o que é que diz o versículo, baseado nesse versículo aqui, 27, olha o que é que diz o 28, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, no 27, Jesus está dizendo que ele viria como relâmpago invisível. E no 28 está dizendo que nessa vinda que ele vai
que ele virá, aqueles que não estiverem preparados ficarão, né, irão ser mortos. Ou seja, não há uma contradição aí, não, uma coisa que não está batendo, porque se Jesus vem secretamente, né, rápido como relâmpago, e ninguém vai ver, e por que no versículo 28 está dizendo que os que vão morrer, os que não estiverem preparados vão morrer, e vai ser tantos os que vão morrer, que não terá ninguém daqueles que não estão preparados, e aí a gente já está falando de os incrédulos que nunca aceitaram, nós estamos falando daqueles que já aceitaram e se desviaram, esses não vão estar preparados, e eles irão morrer. Né? É o que o texto está dizendo, que não ficará ninguém para fazer o velório, nem o sepultamento de ninguém. Todos irão morrer, aqueles que não estão preparados. De onde foi que saiu esses que ficarão? Quem são esses que ficarão vivos nesse arrebatamento, se o texto está dizendo que, né, os que serão mortos da parte do Senhor será todos aqueles que não estão preparados? Realmente. Existe aí, na verdade, uma tese, né, uma doutrina, que não conseguimos, de fato, né, compreender, né, de forma lógica, né, num sentido, porque Jesus, acreditamos que ele deixou muito claro que uns seriam salvos, né, outros não, né, outros, como você mencionou aí, sofreriam aquela morte momentânea, a primeira morte, né? Então, assim, não há margem ou não há espaço para que possamos entender que ficaria um povo vivo à espera de uma segunda oportunidade por ocasião de uma outra vinda de Cristo, de fato. Mas a Bíblia ela continua na mesma linha. Nós não estamos falando aqui de textos isolados. Nós estamos falando de vários textos que comprovam a mesma doutrina, que Jesus virá visível e aqueles que estiverem preparados subirão, os que não tiverem, não terão a segunda chance. A chance é agora. Outro texto também bastante difícil para essa doutrina explicar é o de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Né? Você leia aí para nós, os nossos telespectadores, né, ver o que a Bíblia está dizendo aí, a linguagem bíblica para essa situação da vinda de Cristo. Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7 nos diz assim, pastor: E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Como explicar um texto desse, né? Se eu defendo que Jesus vem invisível, aí os textos estão dizendo que ele vem visível, e aí as tribos da terra se lamentarão quando vir Jesus. Como explicar essa questão, né, se o texto está mostrando uma outra realidade? E assim, pastor Denis, justamente, né, não há explicação, né, para aqueles que defendem essa vinda de Jesus assim de forma invisível. Acredito que ficam amarrados nesse texto e outros que nós citamos, como em Atos. Mas assim, se pensarmos bem, Jesus teve o trabalho de reencarnar, de anunciar a palavra, anunciar o evangelho, dar essa oportunidade à humanidade para que, por ocasião da vinda dele, ele venha de forma imperceptível, né, de forma invisível. A gente pode assim perceber, né, de certa forma, que a pregação da palavra dele se tornou assim em vão, né? Podemos dizer assim, porque é justamente por ocasião da vinda dele, né, que as pessoas irão pensar ou meditar ou entender que tudo aquilo que os cristãos pregam hoje, de fato era verdade, né? Que a oportunidade foi dada, mas que os mesmos não aceitaram esta oportunidade. Então, assim, a gente pode entender que fica meio contraditório ou assim, meio embaçada essa questão de a igreja de Cristo, primeiro Cristo, depois a igreja anunciar a vinda, a obediência à palavra dele,
e de repente os cristãos serem tomados e Jesus voltar sem que os ímpios possam ver e contemplar de que estavam realmente enganados em seus próprios erros. Muito bem, muito bem. Nós vamos agora para um outro texto para a gente findar essa questão, porque nós iremos ainda tratar de uma outra questão, mas o texto, né, esse texto é o texto de cabeceira do movimento que defende a vinda de Cristo, secretamente, que é quando é dito na Bíblia, quando é falado que ele vem como um ladrão, né? Nós vamos ver aqui o texto. Tem vários textos que falam isso, né? Nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. É isso? 2 Pedro. Vamos para a Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Tem também Apocalipse que fala, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Posso ler? Pode. Não diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois bem, como explicar esse texto, né? Porque, aparentemente, o texto está a favor dessa ideia de que Jesus vem invisível e que ninguém vai ver. Seria isso que o texto estaria realmente querendo passar para nós? Usa-se justamente, né, como você falou, essa passagem, pastor Denis. Todavia, o que nós podemos entender aqui é que, assim, vamos tentar aqui fazer uma interpretação básica, né, do texto. As pessoas não ficam esperando o ladrão realmente chegar nas suas casas, né? Ele chega ali de forma inesperada, só que acreditamos que a ideia não é a invisibilidade da vinda de Cristo, né? Isso. E sim, vamos dizer assim, aquela forma inesperada para aqueles que não estão preparados em Cristo Jesus, né? Como é que nós podemos entender isso, pastor? Porque assim, como nós temos mencionado, usa-se texto isolado, mas no próprio 1 Tessalonicense, se nós observarmos aí a continuação do capítulo 5, se você me der liberdade, Pode ficar à vontade. a gente pode ver a própria interpretação do texto, no qual nos diz assim, eu vou ler aqui, pastor Denis, uma continuação dos versículos. Isso. Versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas olha o 4, pastor, a explicação aí para essa passagem. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então veja que ele está falando sobre a questão de surpreender. Justo. O ladrão, ele surpreende. Não é interessante? Mas não é invisível. Não haverá tempo para que os ímpios possam se preparar. Ou seja, vivem aí de forma desregrada, né, sem meditar ou sem obedecer às Escrituras Sagradas. Aí sim, quando Jesus voltar, não vai ter, eu vou me preparar aqui. Que nos remete também à passagem das 10 virgens, né? Ou seja, 5 prudentes, 5 loucas. As loucas não se prepararam e quando o esposo veio, não havia mais tempo para a preparação, né? Então, assim, nós que servimos a Deus, nós não estamos em trevas para que sejamos pegos desprevenidos, né? Então, esse é o sentido do texto, na minha visão. Não tem nada a ver com tomar de forma repentina ou de forma obscura para que as pessoas não vejam o arrebatamento do povo de Deus. Você falou aí sobre as 10 virgens, né? Aquilo ali é um exemplo clássico de como será a vinda, porque
Veja que quando ali está se referindo exatamente sobre a vinda de Cristo. E lá não tem uma segunda oportunidade para abrir a porta, não. As que entraram, né? A arca. Mas todas viram o noivo, né? Todas viram, exatamente. E os que entraram, os que não entraram, acabou-se. Assim foi na arca, assim foi na saída da Sodoma e Gomorra. Então, não há nada escrito nos eventos que aconteceram antes e nem nos eventos escatológicos que justifique essa vinda invisível, né? E de duas vezes. Nunca aconteceu de Deus livrar o seu povo de duas vezes, isso de eventos catastróficos, né? Que representam o final. Nós não estamos falando de outras situações, não. Entenderam? E para a gente ir para um outro tema, o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 39, vai falar bem. Nós não vamos... Eu vou ler só algumas coisas aqui, viu? Que é para a gente ver sobre o que é a situação que está se tratando lá, que Jesus vem como ladrão. Mas eu quero que você leia. Leia do versículo 40, por favor. 24, 40. 24, 40. Leu o 39, por exemplo. Certo. Nos diz assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Eles não perceberam, ou seja, foram pegos de surpresa, não foi invisível. Só que, como a gente comentou agora há pouco, a surpresa não foi para Noé. Né? Exatamente. Estava preparado que essa passagem, ela se complementa, na verdade, justamente o que foi dito por Paulo lá em Tessalonicense. Noé foi pego de surpresa? De forma alguma. Os ímpios, né? Aqueles que não estavam conforme aos ensinos de Deus. Exatamente. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a palavra-chave, esses detalhes aí que torna a vida desse povo difícil. Assim será. É só você olhar o modelo de como foi Noé, como foi no dilúvio, e vai assim será. Vamos discutir o quê? Vamos questionar o quê? Já está tudo previsto nos acontecimentos que aconteceram, que se anteciparam, né, que aconteceram no passado. Então, e ele vai dizer aqui, ó, né, vigiai. Olha só para que ele está chamando a nossa atenção. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, não é a questão da visibilidade do ladrão, é a questão da hora que ele vem. Entendeu? É sobre preparação. Preparação. Né? Porque a preparação tem que ser contínua. O contexto em cima diz, ó, o sermão continua, exortação à vigilância. E aí ele vai dizer, ó, mas, versículo 43, mas se considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, está aqui. Quando diz que vem como ladrão, é a questão da visibilidade, que ele vem invisível, é a questão que ninguém prevê o dia que o ladrão vem. Né? Justamente, né? Então, assim, as passagens estão muito claras, pastor, né? Como você mencionou, muito claras, nítidas. Só que, como a gente tem feito aqui, nós pegamos uma passagem, alinhamos com outra. Agora, se ficarmos realmente só em um ponto, aí vai haver margem para interpretações torcidas, como a gente ouve por aí. Por isso, o versículo 44, só está na Bíblia aí? Sim. Lê o versículo 44 para nós aí, por favor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que não penseis. Então, estão interpretando as coisas erradas. Como o relâmpago que se mostra, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É porque vai ser no piscar de olhos. Vem como ladrão. É porque ninguém vai ver. Sim. Não. A Bíblia ela não deixa outra interpretação se não é
a questão de que está chamando a nossa atenção aqui, do povo de Deus, da igreja de Deus, para a gente estar cada dia se preparando para esse grande encontro com Cristo. Um será tirado, o outro será deixado? Claro. Quantas famílias, dentro da família, às vezes até todos são ali cristãos, evangélicos, mas nem todos estão preparados. Um será levado, os que estiverem preparados serão levados, e os outros vão morrer, vão ficar conforme foi lido lá em Mateus 24, versículo 28. Não haverá quem sepulte, não vai haver ninguém ali para sepultar os que irão morrer, tá certo? Muito bem, pastor Denis. Amém? Irmão Valdemilson, muito bom, muito proveitoso esse trabalho, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite, né, ter se disponibilizado para estar aqui conosco, ajudando a fazer esse programa. E quero agradecer aos nossos amigos que têm acompanhado conosco, né, o trabalho, têm deixado o like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like e também esteja aí nos dando o seu apoio no que diz respeito a estar divulgando o nosso trabalho, né, irmão Valdemilson? Dê as suas considerações aí. Isso mesmo, pastor Denis. Eu que agradeço, viu, essa oportunidade de estarmos aqui neste programa para dialogarmos, viu? Acredito que o público, né, já reconheceu o trabalho que você tem feito e, sem dúvida nenhuma, vai aproveitar de forma satisfatória estes conteúdos que você tem levado até eles, viu? Muito bem. Meus queridos, nós vamos estar divulgando um outro trabalho, a segunda parte desse trabalho, com outro tema sobre a grande tribulação. Não, por favor, não vá perder, porque vai ser uma bênção, tá certo? Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima oportunidade.